Olá, olá, meninos e meninas, senhores e senhoras. Adorei esse começo, diferente, viu? Pois é, estou eu aqui, Marcos Leão, Calunga, que como eu sempre digo, deve estar por aí. Eu sempre fico imaginando o Calunga, Israel, Ah, pendurado, sentado nessas que coisas de isso? metal aqui, sabe? Mas não é de pendurado, não, porque é do perfil dele. Ele tem essa meio criança nesse aspecto assim de fazer traquinagem. Aham. Não é um diabrete não, viu, gente? Mas eu sempre vejo ele, ou ele encostado assim, imagino, né, ele encostado, ou ele sentado aqui em cima. Aqui em cima, gente, tem umas armações de metalon, Israel? É, Né, de metalon que a metal. gente fala, de metal. E eu sempre, quer dizer, por isso que eu falo assim, ele deve estar por aqui. E minha voz do além, Israel. E aí, pessoal, pronto para mais um Calunga Responde? Sim. Vamos Ah, responder, gente, todo mundo aí junto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sim! sim! Coisa mais idiota. Só falta girar a roleta para ganhar o PlayStation. Bom, então, a gente tem um monte de recadinho legal, mas tem um aqui que eu acho interessante da gente ler, até mesmo para a gente poder entender algumas das coisas que talvez é ótimo, né? Talvez a gente não se aperceba, não só aqui com o programa Calunga Responde, mas coisas mesmo no nosso dia a dia, principalmente nesse ambiente polarizado que a gente está vivendo, vive no universo da política, essas coisas todas. Então, é o Temis Santos. Eu não sei se é uma menina ou um menino, mas enfim. Eu acho que ele está falando de um Calunga em que a gente colocou as questões de reencarnação, alguma coisa. Enfim, ele não acredita na reencarnação nesse processo de esquecimento, de ir e vir. Parece que ele tem uma filosofia mais budista, mais orientalista. E aí ele coloca aqui. A fonte é apenas amor. Estou lendo no meio já, tá, gente? Vou ler o primeiro, porque senão vai ficar meio perdido. Quando o ser entende que a roda de reencarnações é a aceitação da prisão por livre escolha, somos induzidos a voltar, voltar e voltar, porque assim os controladores não quebram a lei do livre-arbítrio, mas continuam com a granja prisão que os alimentam eternamente. A fonte é apenas amor. Então, a violência, traumas, infelicidade, etc., não evoluem nenhum ser, apenas o mantém na prisão dos seres negativos que são mais velhos que o próprio planeta. Marcos, amo vocês, legal, obrigado, mas não me é mais possível continuar acreditando nessa mentira eterna de ficar voltando. É o certo. Ficar voltando é o certo. Buda já disse isso muito antes de Jesus. E esse mesmo deixa claro, no pouco que nos repassam sobre ele, precisamos nos libertar da roda. E isso é não aceitando mais esse engodo de volta e apaga a memória, volta e apaga, erra e sente culpa, e volta de novo e de novo e de novo. Eu concordo plenamente com você nesse aspecto, mas eu acho que você está dizendo a mesma coisa com outras palavras, né? Quando você coloca aqui que a fonte é o amor, corretíssimo. A violência, traumas, infelicidade, se a fonte é amor, não é oriunda dessa fonte. Então, é oriunda do indivíduo, de nós, né? Então, correto, você está certo. E esse processo de prisão, a reencarnação não é uma prisão. A reencarnação é um processo de liberdade. O que nos aprisiona são os erros repetitivos que a gente estabelece em função da nossa incoerência. E quando se fala que não se lembra, não é na perspectiva de apagar por completo determinadas circunstâncias, porque isso nem Deus tem condição. Mas é dar prioridade a determinados elementos que vão fazer com que a gente se impulsione e ande para frente. É o que acontece conosco na maioria das vezes quando a gente se prende ao sentimento de culpa, por exemplo.
O mundo está andando, as coisas estão acontecendo e a gente está vivendo 10, 15, 20 anos lá atrás, aprisionado nesse círculo, que aí eu acredito que seja até mesmo uma questão no aspecto de karma negativo, em função do uso mal, ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque nós temos a liberdade de nos prender às circunstâncias que nos infelicitam, sim, e usufruir das consequências disso, e temos a liberdade de fazer com que a gente entenda, pisei na bola, mas a vida continua, né? E a vida continua, eu vou tentar fazer o meu melhor, principalmente olhando para esse episódio, que foi para mim algo que me felicita, não como um elemento de punição, mas um elemento pedagógico, que me instrua. E que se porventura eu vivencie alguma experiência semelhante lá na frente mesmo, que eu não me lembre, por características mais específicas, eu já vou estar tarimbado, né? Agora, o mais legal disso, Tênis, é o seguinte, aqui no Instituto Robson Pinheiro, na Web TV Robson Pinheiro, no Colegiado de Guardiões da Humanidade e todas as outras instituições físicas que compõem a Unispíritos, uma das coisas que a gente mais gosta são as ideias contrárias, né? Não são a gente entende que não é a unanimidade de um conceito que faz com que a gente ande para frente. Ao contrário, são as controvérsias, porque elas nos fazem sentar um diante do outro e discutir a ideia. Preste bem atenção no que eu disse. Eu não vou discutir com você e você nem vai discutir comigo nessa perspectiva de que nós somos, então, opositores uns dos outros. Rivais. Muito bem, Israel. Não é essa a ideia. A ideia é, eu e você, quem quer que seja, discutirmos as ideias. As ideias é ótimo, né? A proposta é, nós discutimos as ideias que cada um de nós apresenta. E dessa maneira, nessa discussão de ideias de dois indivíduos que pensam e sentem diferente, construir uma terceira estrutura, que pode ser, inclusive, as estradas que ambos ou um de nós vai começar a se movimentar. E nessa terceira estrutura, certamente, o conteúdo vai estar muito mais avantajado, muito maior, mais amplo. Então, a perspectiva de utilização com mais eficácia vai ser evidente, não é? Perde-se muito, Temes Santos, quando a gente se priva de um debate saudável, né? Quando a gente começa a se degladiar uns com os outros, esquecendo que a proposta não é essa. A proposta é um embate, um debate de ideias, de contextos, de estruturas, de pensar e de sentir, objetivando sempre agregar alguma coisa nova, porque tanto você como eu, ou quem quer que seja, já temos elementos frutos das nossas várias outras existências e também das experiências atuais que a gente vive. E são com esses elementos que a gente deve tratar a nossa vida, deve tratar o nosso cotidiano, porque senão não haveria sentido no nascer de um dia, um atrás do outro, não é? Então, eu gosto muito, aprecio demais quando alguém me provoca da maneira que você provocou, né? Porque assim eu me sinto motivado a desenvolver ainda mais as minhas percepções, as minhas características, a minha visão de mundo, né? E esse bate-papo que eu estou fazendo aqui com todos vocês pela internet, mas tendo como base, né, como pauta a proposta do Temes ou da Temes, também tem esse objetivo, né? Estamos aqui trocando ideias, confrontando posicionamentos, né? E isso é muito saudável, isso é muito bom, é o que está escasso nos dias que a gente vive hoje. As pessoas estão se degladiando umas com as outras, né? Se ofendendo, deixando de conversar umas com as outras, principalmente de se relacionarem umas com as outras, principalmente num momento de tanta transformação, de tanta mudança, em que há necessidade de uma interatividade mais coesa, mais adulta, a gente está se distanciando e se fechando em nichos, em ilhas, né? Com as nossas ideias, com os nossos conceitos de vida, sem nos permitir
apresentá-las e o pior, sem permitir que as outras pessoas apresentem os seus conceitos de existência nesse mundo tumultuado que a gente está vivendo hoje, em que tudo está de perna para o ar. Tá tudo muito polarizado, né? Tudo muito polarizado. E essa polarização, que é fruto da nossa incoerência, se houver uma continuidade de um posicionamento como esse, de nós todos, porque eu tenho me colocado dentro desse balaio, o mundo de verdade vai se transformar numa grande arena, né? Você lembra aquelas arenas romanas que estavam ali, os gladiadores e leões e judeus, aquela coisa toda? Pois é isso que a gente está fazendo. Por que isso existia? Porque existia um poder que não se permitia dialogar, não admitia ideias contrárias, porque entendia que aquilo ia tirar deles poder de mando, né? E não existe poder de mando, existe poder de convivência, né? de confluência, de troca, de absorção de conhecimento mútuo. Toda vez que a gente se coloca numa posição de poder absoluto, como a gente está vivendo hoje, em várias das nossas cidades, em vários dos nossos países, acontece o que nós estamos experienciando coletivamente, né? Então, muito bom. E que a gente aprenda isso, tá? Nós temos, sim, que apresentar as nossas ideias com respeitabilidade, com coerência, né? Com entendimento de que são ideias, e oferecer ao outro também a condição dele apresentar as suas. E dessa maneira, adultos, né? Com uma resolução de, a partir daí, encontrar uma alternativa nova, a gente estabelecer na nossa existência essa conduta básica, né, de uma civilização equilibrada, altruísta, né, que está aí trabalhando para viver melhor. Gostei demais disso aqui. Vou tomar uma aguinha, porque minha garganta está destruída hoje. Não, tá horrível. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que nós possamos aprender a olhar um nos olhos dos outros e abrir a nossa boca numa perspectiva de emitir sons em forma de palavras que tenham o objetivo de conciliar, agregar, acalmar, promover o raciocínio lúcido, claro, equilibrado, que as nossas palavras venham envolvidas nas energias da bondade, da fraternidade, que acompanhada a nossa fala, a nossa emissão energética, advinda da nossa capacidade adquirida em milhões e milhões de anos de evolução, possam vir junto com elas movimentos de mãos harmoniosos, conciliadores, agregadores, que o nosso olhar tenha a mansietude, né, do olhar daquele que objetiva ser uma pessoa, um ser, uma essência que vive na coletividade, promovendo o bem-estar do próximo e, por consequente, o seu próprio. Que os nossos ouvidos também estejam atentos, abertos às palavras que são emitidas e que têm conotação duvidosa, para que a nossa mente, entendendo melhor o que é colocado em nossa direção, possa nos impulsionar a resoluções mais acertadas e assim nós sermos mediadores da paz, elementos que possam estar vivos, atuantes, levantando a bandeira branca da reconciliação e ao mesmo tempo transformando a sua vida em um patamar de realizações que possam servir de exemplo àqueles que objetivam, assim como nós, fazer do mundo um mundo melhor para se viver. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Vamos fazer hoje a pergunta de Bruno Moreira. A pergunta é a seguinte: há uma rede de seres no mundo, na dimensão extrafísica, para capturar as energias e a atenção das pessoas através das redes sociais e conteúdos de mídias? Se existir, apenas por assistir conteúdos nos conectamos com eles? Vamos então
Uma pergunta interessante, né? Onde eu moro, existe o Ministério da Comunicação. O Ministério da Comunicação, de onde eu moro, se for para nós nos localizarmos em tempo e espaço, eu diria que em termos de tecnologia e a utilização dessa tecnologia, as pessoas, os técnicos, né, que lá se movimentam e utilizam desses recursos, estão há 80, 100 anos adiante de vocês encarnados, no que diz respeito à tecnologia e o principal, ao seu uso, né? E eu ressaltei isso porque no momento em que vocês têm aí tanta modernidade, vocês não estão usando a tecnologia está usando vocês. O papel inverteu, né? As inteligências artificiais é que estão gestando as inteligências humanas, que estão orientando, que estão conduzindo. E se vocês acharem que eu estou exagerando, basta vocês observarem nos núcleos urbanos que vocês se movimentam, se existem pessoas que estão dentro dos ônibus, dos carros, das locomotivas, dos aviões, ou simplesmente andando pela rua, com os olhos e a cabeça ereta olhando para frente ou para cima. As cabeças, as atenções estão voltadas para cá. É quase um movimentar, é um movimentar robotizado, hipnótico, e que priva o indivíduo de estabelecer uma relação com as características que o fazem humano, principalmente com as outras pessoas que partilham esse tempo e espaço com vocês. Entendam que quando eu digo que nossa tecnologia está 90, 80, 100 anos à frente de vocês, os nossos técnicos, os nossos cientistas tecnológicos aprenderam que essas ferramentas nos devem ser úteis e utilizadas por nós. E como eu disse no início da nossa conversa, não o inverso. Então, sim, existem redes do lado das questões mais luminosas da vida que se utilizam dessa emanação mental, psicológica, energética, que vocês depositam em suas redes, em seus interesses, que são apresentados nas telas dos seus aparelhos tecnológicos. Porque esses elementos têm vida, têm as impressões digitais que vocês imprimem a partir dos seus interesses e das suas necessidades, as mais explicitadas como as mais íntimas. Sendo assim, não há segredo para nós espíritos, nunca houve. E com essas questões ligadas à tecnologia, agora é que não há mais. Nós sabemos exatamente, pelo uso das informações que os seus aparelhos transmitem aos nossos, por afinidade e frequência, quais são as suas características emocionais, quais são os seus clichês, quais são os seus traumas, quais são as possibilidades de intervenção via aparelhos que a espiritualidade pode se utilizar de uma forma positiva ou de uma forma não tão positiva assim. Porque não pensem vocês que os processos tecnológicos estão apenas sob o poder e domínio de mentes iluminadas que objetivam o progresso. Do mesmo jeito que vocês têm aí inteligências, núcleos, governos, com uma possibilidade de tecnologia ampla, utilizando para os seus interesses menores e mesquinhos. Se a dimensão física é uma cópia imperfeita da dimensão de onde eu vivo, vocês podem imaginar as inteligências malfazejas, criminosas do submundo astral e seu poder de interpenetração nas constituições sutis que fazem parte da presença tridimensional de um ser humano encarnado. Portanto, quando vocês abrem as telas dos seus computadores, dos seus telefones, dos seus celulares, iPhones e tudo mais, objetivando usufruir de lazer, de informação, é muito importante que vocês
pensem que a partir do momento em que vocês abrem aquelas telas, não só os olhos do mundo encarnado estarão presentes na intimidade do seu quarto e da sua sala, como também uma enormidade de outras inteligências em níveis totalmente diferentes, porém equacionados, afunilados pelo site que você abriu, partilhando daquelas emoções virtuais que, pelo fato de serem virtuais, não deixam de ser reais, que impressionam seus sentidos e que, inclusive, imprimem em vocês comportamentos distintos que farão com que vocês tenham êxito ou fracasso na sua atual reencarnação. Eu poderia dizer, eu, Antônio Dias, que a tecnologia que vocês hoje utilizam é uma porta aberta para as dimensões do espírito. E algumas das vezes é uma porta escancarada para as dimensões menos felizes, para a subcrosta, para ambiências abissais, que te colocam em conexão com mentes criminosas, violentas, desrespeitosas, sem o menor senso de amor à civilização e, por consequência, ao indivíduo. Sim, existem intercomunicações entre redes de informação advinda da internet de vocês e dos conteúdos tecnológicos, com as ambiências espirituais das quais eu, Antônio Dias e Calunga fazemos parte. E digo para vocês, há uma movimentação intensa de cientistas voltados para a luz, objetivando conscientizá-los, utilizando inclusive sites que não são muito procurados em função dos interesses que vigoram entre vocês, para despertá-los desse processo obsessivo, né? Se é que a gente poderia dizer. E não são apenas sites, são filmes, são todas as características imprimidas que sensibilizam vocês de uma forma expressiva, ou aquelas subliminares, que são as mais perigosas e as mais nefastas. Seria muito bom que a partir desse momento, e não me vejam aqui como o anunciador do apocalipse, regado a cores, a bestas e enxofres e fogo, não sou isso, mas já que perguntaram, tenha a condição de ouvir o que realmente deve ser dito. As redes sociais, os seus aparelhos tecnológicos, em grande parte, são portas, janelas escancaradas a dimensões do mundo extrafísico, no mundo espiritual, outra dimensão, seja o nome que vocês queiram dar. E de acordo com seus interesses e os seus movimentos e os sites que vocês adentram, são alicerçados, construídos, alimentados por inteligências que objetivam promover esse escárnio que vocês estão vivendo aí no meio social, virtual e físico da atualidade, né? Sites de fofoca, sites que vendem corpos humanos como se fossem pedaços de carne, sites que estimulam a violência, sites que estimulam a pedofilia, que trabalham com características ligadas ao desrespeito e à falta dos valores de amor próprio, tem uma conexão direta e restrita, sem nenhuma intervenção, às regiões e a laboratórios do mundo espiritual, que objetivam promover esse descontrole que hoje é ampliado e campeia livre nos sítios do mundo encarnado. Então, se vocês querem viver uma vida virtual saudável, estimulem um critério mais consciencioso daquilo que vocês objetivam obter por essa apresentação da inteligência humana, porque é fruto da inteligência humana. Façam jus a todo esse empenho que a espiritualidade tem feito para que esses processos tecnológicos se desenvolvam ainda mais, proporcionando aos indivíduos encarnados e desencarnados, por exemplo, isso vai acontecer daqui a bastante
pouco tempo, e o que vocês estão vivendo aqui comigo, Antônio Dias e Calunga, é o prenúncio de vocês poderem abrir uma tela de computador, do seu iPhone, e falar com seus entes queridos desencarnados. Isso não está longe de acontecer. Mas, na perspectiva com as quais vocês têm lidado com as suas tecnologias, é bem possível que vocês abram as telas dos seus computadores e deem de cara com seus desafetos desencarnados, com seus obsessores, com os espíritos que objetivam complicar ainda mais a sua existência, e eles agora, sem o menor subterfúgio e o menor empecilho, jogar na cara de vocês as questões que os fazem se sentir menores, ofendidos, e com escarnínio dizerem, linha por linha, quais serão os métodos que eles irão utilizar para infernizar a vida de vocês encarnados. Pensem nisso. Se sensibilizem com essa informação superficial que eu acabei de dar para vocês. E vejam se vale a pena sustentar uma relação de dependência invertida com o que é fruto da inteligência, do progresso, daquilo que nós intitulamos ser o princípio inteligente da criação, que somos nós todos, que teve um começo e não tem um fim, porque o objetivo do Criador maior é nos levar ao entendimento do que seja, entendimento e vivência, do que seja ser perfeito e mais feliz. Eu agradeço pela oportunidade, recebo um abraço de Antônio Dias.